Fala pessoal, bom dia. Tô dando uma passadinha pra gente conversar sobre um tema de grande importância, muita relevância e um tema triste, tá? Que é sobre violência sexual, abuso sexual. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020 nós tínhamos aproximadamente 6 mil casos relatados e esse número saltou em 2024 para mais de 18 mil casos. Foi um aumento de mais de 195% de casos de exploração sexual, tá? A cada 1 hora, 3 crianças sofrem abuso sexual no Brasil. Então, estou dando uma passadinha hoje aqui para mostrar para vocês quais são os 9 sinais de alerta que mostram ou que podem indicar que uma criança está sofrendo abuso ou violência sexual. Vamos lá? Alerta número 1, mudança de comportamento. Toda aquela criança que repentinamente tem uma alteração no seu comportamento, uma criança que vinha dentro dos padrões normais e rapidamente muda o seu comportamento, tornando-se uma criança mais agressiva, mais agitada, mais irritada, com insônia, apresenta às vezes mais introversão, pânico, devemos estar atento a esses sinais. Segundo alerta, proximidades excessivas. Nós, pais, sempre devemos estar atentos a essas proximidades que muitas vezes parecem ser gentis e que querem somente ajudar, tá? Porque o abusador, ele manipula a vítima. O abusador, ele começa a envolver a vítima em um ciclo vicioso para ganhar a confiança da vítima, até acontecer o ato do abuso. Então, você, quando perceber que existem algumas proximidades que começaram, que não tem muito sentido para você, fique atento. Terceiro alerta, comportamentos infantis repentinos. Toda criança que está em um bom crescimento e desenvolvimento dentro da normalidade não deve apresentar regressão nesse desenvolvimento. Ou seja, não deve apresentar comportamentos infantilizados, já que uma vez passou dessa fase, já está em progressão. E se isso acontece, é um alerta que devemos ficar atentos. Quarto alerta, silêncio predominante. É de fundamental importância os pais saberem e perceberem quando a criança começar a apresentar esse silêncio extremo que predomina, que antes era uma criança no qual tinha uma boa comunicação, uma boa interação. Então esse é um sinal de que algo não está bem. Quinto alerta, mudança de hábitos de forma subitamente. Devemos entender que a criança que está sofrendo abuso sexual, violência sexual, às vezes ela tem mudanças súbitas para mudar a aparência dela, principalmente. Porque no inconsciente dela, uma vez que ela muda a sua aparência, o abusador já não vai ter preferência por ela. Então, um adolescente que se torna descuidado, não quer se higienizar, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não quer trocar a roupa, tá? Esse é um sinal de alerta também. Sexto alerta, comportamentos sexuais. Aquelas crianças que começam a apresentar comportamentos sexuais ou com cunho sexual que não é adequado para a sua idade, devemos estar atentos também, porque em alguns casos há a erotização da criança. O abusador, de forma inconsciente, para a criança, manipula essa criança e essa criança começa a ter hábitos sexuais que não são adequados para a sua idade, que pode partir desde trejeitos de movimentos, como também alterações na própria vestimenta e nas palavras que essa criança fala. Então devemos estar atentos também para essa erotização muito precoce. Sétimo alerta, traumatismos físicos. Às vezes a dor que aquele adolescente ou aquela criança está sentindo é tão grande que ela começa a produzir traumas em seu corpo, flagelar o seu corpo, tá? Como por exemplo, cortar os braços, cortar o punho. Então devemos estar atentos para isso. E algo mais importante, um adolescente que está sofrendo abuso sexual, violência sexual, quando ele começa a apresentar traumas ou começa a apresentar lesões no seu corpo, ele está dizendo para você: eu não tenho coragem por enquanto de me matar, mas eu estou criando coragem para isso, tá? Então é de extrema importância
ter a intervenção de um profissional nessa fase para que algo de mais grave não venha a acontecer. Oitavo alerta: enfermidades psicossomáticas. Devemos entender que algumas enfermidades que normalmente podemos pensar que são de causa clínica, às vezes ela tem um fundo de cunho emocional e psicológico. Então, devemos nos atentar a casos de, por exemplo, crianças que começam a sentir dor estomacal, começam a apresentar vômito, começam a apresentar perda de peso acentuada, ganho de peso acentuado, lesões na pele, erupções na pele. Todos esses sinais podem ser sinais também de uma violência que a criança está sofrendo. Nono alerta: queda no rendimento escolar. Devemos estar alerta para aquelas crianças que de forma injustificada começam a apresentar um baixo rendimento escolar. Os professores muitas vezes eles relatam que essas crianças começam a apresentar dificuldade no aprendizado e alteração dos seus níveis de concentração. Mais uma vez eu venho ressaltar que esses são simplesmente sinais que nos levam a pensar em um abuso sexual infantil. E se você tem dúvida de alguma coisa, nada melhor do que ser acompanhada por um profissional experiente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!